boa tarde. É um prazer estar aqui. Acho que assim, a gente fica muito feliz de poder estar aqui nesse espaço, fazendo essa parceria com a Fundação Marcos Amaro, né, e que também tem nos apoiado bastante, né, de construir o nosso museu, e a gente está aqui também ajudando essa construção desse museu daqui. Acho que é muito importante isso, né, a gente fortalecer instituições no momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente poder somar forças para a gente continuar fazendo cultura, para a gente promover a arte, eu acho que a gente tem que louvar imensamente. Eu acho que é muito importante. Então, eu tenho muito a agradecer, né, ao Marcos Amaro, né, a Patrícia, da Arte Brasileiros, a Vilma, também, que nos apoiou bastante, né, comprou também essa ideia de apoiar nossos artistas. Então, a gente... É importante a gente poder agradecer também, né? Então, isso aqui é o Museu Bispo do Rosário, isso aqui é um pouquinho do universo do museu. É um museu ligado à Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, a gente tem esse desafio de ser um museu da saúde, que paradoxalmente nos complica um pouco, por conta de que isso nos limita com relações à verba. A gente não tem nenhum financiamento direto do município para programação ou para manutenção do acervo. A única coisa que eu já acho ok, é o que temos. A gente tem conseguido gradativamente ampliar o número de funcionários para poder tocar esse projeto. Então, é importante a gente dizer disso, né? Então, é um museu situado na zona oeste da cidade, no lugar da colônia Juliano Moreira, que foi um dos maiores hospícios do Brasil, que chegou a ter cerca de 5.000 pessoas internadas nesse lugar, né? E ele surge dentro do contexto da reforma psiquiátrica, né? Então, isso, como a Tânia nos falou, né, no momento que era preciso, de alguma certa maneira, convencer a sociedade de que não era possível mais se manter o manicômio, né? Então, os artistas tiveram um papel importante disso, de nos ajudar a esse processo de desconstrução do manicômio, que ainda é uma luta. A gente ainda na colônia Juliano Moreira, desses 5.000, né, que foram, a gente ainda tem 150 pacientes que vivem lá ainda. A gente, num trabalho incessante de trazer dignidade e fazer com que essas pessoas possam voltar para suas casas ou morarem em residências terapêuticas, ou seja, saírem do ambiente do manicômio, né? Então, é um esforço grande que a gente tem feito ainda. Então, só para vocês situarem, esse é o mapa do Rio de Janeiro, né? E esse pedacinho ali, só para vocês entenderem o tamanho do que a gente está falando, né, da colônia Juliano Moreira, né? Então, o tamanho, né, de Copacabana, esse vermelhinho é a colônia Juliano Moreira. Então, com esses, né, então, uma área que é uma área com muito verde, né? Hoje a gente agora foi com esses processos da preparação do Rio de Janeiro para a Olimpíada, a gente foi atravessado por uma via expressa. Então, hoje a gente conta com a Transolímpica, que a gente conseguiu, às duras penas, que uma das estações, né, que é justamente a que atravessa a colônia, receba o nome de Colônia Juliano Moreira, Museu Bispo do Rosário, né? E aqui o nosso, né, querido bispo, né, que nos inspira, né? Eu não vou falar muito de bispo, porque eu acho que vocês já ouviram, vocês vão ver. É muito legal poder ver também bispo aqui. Então, eu vou estar falando mais do museu, né? Então, o Museu Bispo do Rosário, ele parte dessa experiência de bispo, né? Porque bispo, de certa forma, ele usa os elementos do manicômio para destituir o manicômio, né? Então, se a gente for pensar que o manicômio era o lugar de um certo apagamento, onde que as pessoas iam para lá, um depósito de gente, que as pessoas perdiam o nome, identidade, suas histórias, né? O que o bispo faz é, a partir dos elementos, que são elementos da própria
contenção, né, então, do próprio uniforme, né, da própria as canecas, as coisas, ele transforma isso em arte. Né? E vocês vão ver muito frequente na obra de Bispo o nome das pessoas. Então, ele precisa nominar. Num lugar onde que é marcado pelo apagamento dos nomes, Bispo nomina. Então, a gente, em função disso, a gente entende, né, que esse museu, né, um esforço imenso que a gente está fazendo para manter esse museu lá, porque a gente precisa preservar a memória, esse contexto, para que essas situações, de fato, não se repitam. Então, nós somos um museu, como um qualquer outro museu, que tem a função, né, de preservar e difundir o seu acervo, mas a gente também quer ser um museu para aquele território, né, para transformar aquela região, né, uma região que foi marcada pelo preconceito, né, a região, o Jacarepaguá. Não sei se vocês lembram, tinha uma musiquinha nos anos 70, né, foi até de novela da Estúpido Cupido, preciso me tratar, senão eu vou para Jacarepaguá. Então, né, é uma situação que, assim, né, morar em Jacarepaguá, ter essa coisa, é também poder ter que enfrentar essa ruptura desse preconceito. Então, o nosso museu ele vai para além do espaço expositivo, né? A gente quer ser um museu no território, né? Então, a gente vai atuar como um museu expandido, onde que a gente, nesse encontro entre artistas, a comunidade, né, os artistas nossos, né, locais, como Clóvis, enfim, eles se encontram, se interagem numa transversalidade. Né? Então, acho que é um espaço de promover encontro, né, e de romper preconceitos. Então, a gente... eu não sei se dá para ter leitura nessa foto, mas isso é uma escrita. A gente fez uma exposição que chamava Museu que Nós Queremos, que foi um trabalho com as escolas locais, e que as crianças iam foram conhecer o nosso museu, os outros museus da cidade, para poder pensar para que serve um museu. Né, qual é? E aí elas vão dizer assim: eu quero um museu, né, para ser um museu para criança, né, um museu onde a gente vai ter cultura da nossa idade. Então, a gente quer, desde pequenininho, né, poder lançar essa semente dessa oportunidade, onde que, então, a gente já... dentro, né, a gente faz um trabalho com as exposições, as coisas com as crianças, a gente quer atuar nessa situação, atuar nessa dimensão sociocultural, né, fazer essa ruptura para transformar esse lugar, porque não adianta também só romper o manicômio, né, é fundamental, mas é preciso, mais do que tudo, romper esses manicômios mentais, né, que são os que nos isolam e que fazem a gente não conviver com as diferenças. A gente entende que existem as experiências das pessoas que são atravessadas pelo sofrimento psíquico, que têm uma maneira própria de ver o mundo. E o que a gente quer é que a gente possa conviver junto, nem melhor nem pior, mas apenas diferente. Né? Então, no museu, a gente trabalha com esses 3 eixos, né? Educação, saúde e cultura, né? Entendendo o conceito de saúde como um conceito ampliado. Né? Então, a gente aqui não está numa preocupação, né, de um retorno à normalidade, porque isso seria uma coisa mais utópica, enfim, mas a gente poder que as pessoas possam viver, ter uma promoção da saúde possível, né, daquilo que é possível, e como que a gente faz um trabalho de positivação de sujeitos, cada um dentro do que pode, como pode, mas todos juntos. Acho que esse que é o trabalho. Então, isso aqui é um pouquinho... Né, os arcos que a gente tem, não é só na Lapa, tem os arcos na Colônia também, no Aqueduto. Era uma região muito de fazenda, com muita água. Enfim, e a gente tem, né, 3 linhas de ações, né, o acervo, propriamente dito, as exposições, né, e a Escola Livre de Arte, que é o nosso campo mais de atuação. Então, no eixo de preservação de acervo, né, a gente, em 2017, a gente criou o projeto que chamava Inventário do Mundo, né, onde que a gente
juntou todos os esforços que a gente podia, né, a gente pede, né, quando a gente, acho que uma das preocupações também que a gente quer ser como um museu público, né, é de ser transparente. Então, transparente com seus recursos, com uma forma, a gente precisa ter esse lugar de ter um retorno para a sociedade. Então, por exemplo, quando a gente pede, né, sei lá, o MAR, o Museu de Arte do Rio, o MASP, enfim, né, solicita uma obra de bispo, a gente pede uma contrapartida para que a gente possa ter um recurso de cuidar do nosso acervo. E isso a gente fez com essa... Né, a gente fez essa desinfestação por câmera anóxia, a gente colocou todo o acervo do bispo, isso aqui é uma câmera, não sei se dá muito para ver, mas de 6x9, que a gente fez isso num dos nossos espaços expositivos, então a gente fez isso para que o público pudesse acompanhar essa desinfestação, né, de todo o acervo. Então, era um tratamento onde que a gente retira o oxigênio, coloca nitrogênio, e aí, com isso, as pragas, tipo cupim, broca, fungo, não sei o quê, elas entram num processo de asfixia. A gente fez também, e aí, com o apoio da Fundação Marcos Amaro, a gente, né, tratou e precisava condicionar, né, porque o risco de reinfecção é presente, constante. Então, a gente fez toda uma reformulação da reserva técnica para que ela pudesse ter condições. A gente ainda não está, posso dizer que estamos, né, em condições ideais, mas estamos numa busca constante para a gente chegar a manter os critérios de conservação museológica, né? Quando eu entrei no museu, eu sou psiquiatra de formação, e eu fui convidada para o museu em 2013, e a gente só tinha, em 2012, a gente entrou uma museóloga, era a profissional que tinha, né? E a gente, então, gradativamente, foi investindo para poder avançar um pouco mais. A gente também, com o apoio da Galeria Almeida Day, a gente conseguiu montar uma equipe para poder fazer o processo de catalogação das obras de bispo, né? Então, a gente passou por um processo de fotografar, de medir, enfim, né? Todo, né? de colocar, de comprar um banco de dados e para a inserção disso, para que a gente... E tudo isso com sentido de tornar público, né? A gente quer, ao final desse trabalho, a gente está no finalzinho, a gente quer poder disponibilizar, né, esse banco de dados para que pesquisadores possam ter acesso. A gente tem descoberto coisas absolutamente incríveis sobre o trabalho de bispo, né? Então, a gente teve, por exemplo, um pesquisador da USP que nos apontou o trabalho a partir do estudo com os caderninhos de bispo, poder ver o trabalho de como ele fazia as coisas. Ele criava esboços antes dele poder ir. Então assim, essa coisa que a gente pensar, não é, o trabalho de bispo não parte de um automatismo. Tem uma busca incessante é um trabalho extremamente complexo. Então, acho que isso é importante da gente poder mostrar também, né, o quanto que esse trabalho, né, a gente quer que isso possa ter desdobramentos né, para além, então, né, dentro disso, né? Então, o museu também, né, ele precisa difundir a sua obra. A gente, desde 2013, tem conseguido manter exposições regulares, exposições de qualidade, para a gente poder mudar esse eixo também, né, que no Rio de Janeiro é muito entre centro e zona sul. Então, a gente desloca esse eixo para que a gente possa ter produção também, né? Então, isso foram algumas das exposições que a gente fez, né, de 2017 até agora. A gente abre uma outra exposição agora, dia 25 de setembro, que vai chamar Utopias para todos os tempos e glória, né? Enfim, Diana me corrige. Enfim, vai começar, vai inaugurar, então, dia 25 de setembro. E a gente também tem sido requisitado para que as exposições aconteçam num amplo circuito externo, né? Então, Museu de Arte do Rio,
Eva Cabin, a gente teve em Frankfurt, em Buenos Aires, né, no MASP, e agora aqui na Fundação Marcos Armaro. Acho que isso é importante. Outra coisa que, além, né, para essa coisa do circuito externo, a gente também fez uma parceria que foi muito bacana com o SESC. O SESC nos procurou para que a gente desenvolvia um projeto juntos, e a gente desenvolveu, a gente criou com o SESC uma exposição pedagógica, né? Ou seja, a gente criou uma exposição que é o Grande Veleiro, que é uma exposição que não tem obras de bispos, parte de réplicas, né? Mas que, com isso, é uma exposição que vai itinerar o Brasil inteiro por 5 anos, né? Então, porque uma das grandes dificuldades para o empréstimo de obras, né, é que os locais possam garantir as condições museológicas para que a obra possa ser exposta. Então, isso era uma dificuldade, né? Então, com esse trabalho do SESC, a gente fez isso junto, a equipe do museu desenvolveu essa exposição e criou junto um material pedagógico que chama a Caixa dos Escolhidos, que é um jogo, são vários jogos, são 3 jogos, tem um quebra-cabeça, um dominó e um jogo de tabuleiro que é sobre a vida de bispo, que foram distribuídos para as escolas do SESC, bibliotecas, enfim. Então, num trabalho também de poder... Isso foi a equipe do museu que pensou, desenvolveu, né? E, então, num processo também de difusão. Então, a gente entende que essa é a função do museu também, difundir o máximo possível. Porque, nessa difusão, a gente está trabalhando vários conceitos. A gente está falando sobre arte, mas a gente está falando também sobre saúde mental, reforma psiquiátrica, loucura. Então, tudo isso, nessa relação entre arte e cuidado, todos esses conteúdos que atravessam poder falar sobre Bispo do Rosário, Colônia Juliana Moreira, enfim, Ateliê Gaia, enfim, tudo isso está junto. Eu queria mostrar um pouco para vocês, mas, assim, né, porque essas outras coisas são coisas que o museu tradicional faz, cuidar do seu acervo, fazer a difusão das exposições, né? Então, um pouco de como é que é o nosso trabalho né, através da Escola Livre de Artes, a gente ter essa atuação no território. Então, a gente tem um trabalho de geração de renda importante, né, que é fazer com que, através dessa cadeia produtiva, que é ter um museu, a gente trabalhar tanto com os nossos participantes, usuários do Serviço de Saúde Mental, quanto os produtores locais, para desenvolver a promoção de autoestima e a possibilidade de sustentabilidade, porque como é que a gente vai incluir se a pessoa não tem renda, se ela não tem acesso, se ela não tem... Então, ela precisa, de alguma maneira, se sentir parte, né? Então, a gente cria redes solidárias de trabalho. Então, a gente tem as nossas oficinas culinárias, a gente criou o nosso bistrô, o Bistrô do Bispo, né? Então, em parceria, então, todo esse trabalho é produzido pelos próprios usuários e o dinheiro é totalmente revertido para os usuários, né? E a gente também promove, faz buffet, então, se alguém quiser contratar para uma festinha, a gente faz também, enfim, né? A gente joga nas 11. A gente tem também a oficina de bordado e costura. Como não falar de bispo e a gente não investir, né? Então, a gente tem uma oficina de bordado e costura. Essas bolsinhas ali foram as bolsinhas que foram confeccionadas para a caixa pedagógica do SESC. Então, a gente interage com os artistas. A gente tem uma oficina de mosaico, né? Então, esses produtos, né, são desenvolvidos. A Bispo é uma inspiração. Essa é a nossa loja B, né? A gente está com alguns produtos aí também, se quem quiser comprar, a gente trouxe, o pessoal trouxe aqui, nossas vendedoras maravilhosas também, né? Programação cultural da Ana Patrícia Ruth aqui, a gente vai, né, para os lugares, a gente esteve aqui, eu com o Ricardo e nossos amigos aqui, a gente esteve no Carnaval, né, a nossa manifestação maior do Rio de Janeiro, né? A gente tem um bloco de Carnaval, né? A gente vai para a rua, a gente ocupa a cidade, né?
né? Então, o Clóvis estava ali. A gente veio para São Paulo, né, Lugares do Delírio, né? Essa foi a abertura, a gente veio. A gente está aqui hoje, veio uma van, a gente quer agradecer à Fundação Marcos Amaro, que nos possibilitou a gente estar aqui também, né? Porque isso é importante. Né? A gente tem um trabalho também de formação, né? E aqui, então, que a gente vai atuar com as crianças. Muitas das vezes, nessas situações, são a primeira vez que os pais das crianças vão ao museu, nesse trabalho. Então, a gente fez exposição que estava junto. A gente tem formação de mediadores, então, parceria com as universidades, a gente está formando pessoas também para esse trabalho. O programa, eu acho que as duas coisas mais importantes, não dá para a gente dizer o que é mais importante ou menos importante, mas que são muito, que é um carinho muito grande, né? Que é o programa Casa B, que é uma residência de artistas que a gente convoca ou recebe solicitações de artistas para estarem junto conosco, vivendo essa experiência no território. Alguns detalhes dessas residências, com as mais diversas formas de expressão. Então, de teatro, dança, enfim, a gente... Né, e esse aqui é o Arlindo, que não veio hoje, né, mas que fez uma interação incrível com Márcio Cunha nesse espetáculo, que ele criou a partir dessa residência conosco. Né? Então, aqui vocês vão estar vendo, né, eu acho que é muito rico, vocês vão poder estar vendo em loco como foi a experiência da Paula Fernandes conosco, que foi incrível. Então, porque o que é curioso é que a gente entra nessa relação de uma transversalidade que todos saem transformados. Não é uma coisa hierárquica, o artista não vem lá, suga, faz o seu trabalho e vai embora usando os nossos, né, pacientes como objeto. A gente não está nesse lugar, a gente é coautor o tempo todo. E aí o Ateliê Gaia, né, Clóvis aqui, nosso representante, que é esse ateliê dos nossos artistas. O que a gente busca é a autonomia. A gente é um coletivo de artistas, né, que o museu atua como um facilitador, acho que a palavra mais, né, Ricardo e Diana estão nesse processo cotidiano conosco, é muito mais um orientador e um facilitador desse processo. Então, a gente teve participações do Ateliê Gaia no Lugares do Delírio, Sesc Pompeia, dentro das exposições do museu, a gente fez, né, o Bifespan, exposições Bienal de Arte na IFE, né, no Quilombo do Rosário. Né, a gente conseguiu, a partir disso, também uma grife com a parceria psicotrófica. Pedrinho desenvolveu essa estamparia, é feita a partir do trabalho com Pedro, um dos nossos artistas. Então, isso vai ampliando possibilidades de pertencimento, criar produção de sentido múltiplas. Né? Então, acho que esse aqui é o nosso desafio. Então, a participação em projetos artísticos, né, Ilona Fabião, enfim, aqui eu vou só, né, para vocês verem o quanto a gente busca isso. E aí, então, né, eu acho que é muito interessante esse slide, porque isso é uma representação, né, de bispo encarnado nesse ator, que fazendo bispo, e os nossos artistas, como é que isso se atualiza hoje. Então, é bispo sendo atualizado, né? A gente não tem só o culto, é como que o trabalho de bispo se amplifica numa construção cotidiana para produzir Manicômio Nunca Mais. É isso, então, gente.